Dou graças a Deus por este privilégio de retornar a esta querida igreja e de repartir com vocês a palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de João, no capítulo 1. João, capítulo 1. Todos vocês sabem que nós temos um único Evangelho e 4 evangelistas. Cada evangelista olha para Jesus numa perspectiva diferente. Mateus escreveu para os judeus, e a grande tese dele era provar que Jesus Cristo era o rei dos judeus. Marcos escreveu para os romanos, e o grande projeto dele era mostrar Jesus como servo, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate do seu povo. Lucas escreveu para os gregos, e a tese dele era provar que Jesus é o homem perfeito, homem de oração, homem cheio do Espírito Santo, e mostrar como o plano redentor de Deus alcança todos os povos, de todos os segmentos, desde os publicanos, desde as prostitutas, passando por mulheres, crianças e todas as nações da terra. É o Evangelho da universalidade da salvação. Mas João, quando escreve o seu Evangelho, Mateus, Marcos e Lucas já circulavam na igreja cristã há mais de 30 anos. E João escreve este Evangelho no final do primeiro século. E este Evangelho certamente é o pináculo de toda a revelação bíblica. É o ponto mais alto, culminante. Alguém já disse que é o pico do Everest de toda a teologia cristã. Este Evangelho certamente é o livro mais conhecido da Bíblia. Esse livro já foi editado e publicado em mais de 4 bilhões de exemplares. Já foram tirados e espalhados pelo mundo, nas mais diversas línguas, nas mais diversas culturas. E a tese de João neste Evangelho é provar que Jesus Cristo é Deus. Por que ele escreve este Evangelho no final do primeiro século? Para provar que Jesus Cristo é Deus. Porque no final do primeiro século surge uma perigosíssima heresia que quase mina a igreja nos 3 primeiros séculos do cristianismo, que foi a heresia chamada de gnosticismo. É uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Vocês bem sabem que os gregos não acreditavam em doutrinas essenciais do cristianismo por causa do dualismo que eles criam, que a matéria é essencialmente má e o espírito é essencialmente bom. Bom, se a matéria é essencialmente má, então eles não acreditavam em 3 verdades que nós cremos: nem na criação, nem na encarnação, nem na ressurreição. Eles pensavam, se Jesus Cristo teve um corpo físico, material, então não pode ter sido bom, então não pode ter sido Deus, porque a matéria é essencialmente má. Eles assim pensavam. E então João escreve este Evangelho para dizer que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E no vestíbulo deste Evangelho, agora já na introdução, João abre as cortinas da eternidade e revela para nós as glórias do nosso Redentor, quando ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Como um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz,
Ele veio para testificar da luz, a saber, da verdadeira luz que vinda do mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Notem vocês que João abre as cortinas e já de início nos faz 3 afirmações espantosas. Ele começa assim: no princípio era o Verbo. O verbo ser aí, como vocês bem sabem, não está no pretérito perfeito, porque senão estaria escrito assim: no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso nos remete a Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Céus e terra, o universo, o cosmos teve um começo, teve um início. O universo foi criado no início, mas quando tudo começou, quando o universo foi criado, no princípio, o Verbo, a palavra, Jesus pré-encarnado, já existia. Se ele já existia antes do começo, antes do princípio, logo ele é eterno. Porque só quem é eterno preexiste ao tempo, ao começo, ao início, quando tudo veio existir, quando tudo foi criado. E notem vocês que se ele é eterno, então ele é Deus, porque eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Bom, mas eternidade é um conceito que você e eu não entendemos bem. Há um livro difícil de ser lido, necessário de ser entendido: As Categorias de Aristóteles, nosso pensador grego antigo. Ele diz que você e eu só conseguimos entender algumas coisas dentro das nossas categorias: tempo, tamanho, espaço. Eternidade é um conceito que não está dentro da nossa categoria, porque eternidade não é tempo. Eu explico. Se você tirar um dia de 1 milhão de anos, você não tem mais 1 milhão de anos, certo? Óbvio, claro. Mas eu pergunto: se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto sobrou para você? A eternidade. Mas se você tirar 1 bilhão de anos da eternidade, quanto fica? Fica a eternidade. E se você tirar 1 trilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo, este é um conceito que você e eu não entendemos bem. Porque só Deus é eterno. No princípio era o Verbo. E João prossegue com a segunda informação: esse verbo não é apenas eterno, esse verbo é pessoal, porque ele estava face a face com Deus. A expressão grega pros ton theon, face a face com, significa algo maravilhoso. Se Deus é uma pessoa e Deus é, logo o verbo não é impessoal, como pensavam os gregos. O verbo é uma pessoa coigual, coeterna e consubstancial com o Pai, porque ele estava face a face com o Pai. Ele não é uma energia, ele não é um ser impessoal, ele é da mesma substância do Pai, ele estava face a face com o Pai. Mas João nos choca, nos deixa perplexos, quando ele vai fazer a terceira declaração: e o Verbo era Deus. Não um ser inferior a Deus, como pensava Ário de Alexandria, não um ser superior aos anjos, não, ele era Deus, da mesma essência, da mesma substância. Nas palavras do credo niceno: Deus de Deus, luz de luz,
coigual, coeterno e consubstancial com o Pai, tendo os mesmos atributos do Pai e podendo realizar as mesmas obras do Pai. Eu tenho que concordar com o C.S. Lewis, um grande pensador cristão, quando ele disse o seguinte: em relação a Jesus, você só tem 3 possibilidades. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, lunático, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, ele é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, então ele é um louco, um lunático. Mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. Pois o próprio Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Essa é a declaração de João. Ele estava, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o verso 2 avança e diz: ele estava no princípio com Deus. Ou seja, quando tudo começou, quando os céus e terra foram criados, quando o universo fantástico e colossal foram criados, o Verbo estava lá, não passivamente, não apenas como espectador, ele estava lá, diz o verso 3, como agente da criação, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aqui algumas conclusões são absolutamente imperativas. Primeiro, a matéria não é eterna, como pensavam os gregos. A matéria foi criada. A matéria não existe desde sempre, porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. O nosso mundo foi feito de matéria e energia. Matéria e energia não criam a si mesmas. Este mundo é governado por leis. Leis não criam a si mesmas. O universo foi criado porque a matéria não é eterna. Ela veio existir por intermédio do Verbo, da palavra, do Filho de Deus, o nosso glorioso Redentor. Segunda conclusão inevitável: o universo não gerou a si mesmo. A ideia da geração espontânea não tem fundamento. Desculpem da expressão. O universo não pariu a si mesmo. O universo não deu à luz a si mesmo. Portanto, entendamos isso: o universo não surgiu por ele mesmo. Ele não surgiu espontaneamente. Ele existe, e existe porque foi criado, e criado pelo nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele fez todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Tudo vai existir por intermédio dele. Terceira conclusão inevitável: a ideia e a teoria do Big Bang não tem sentido. A ideia de que o mundo surgiu de uma explosão cósmica não tem consistência, porque o caos não produz o cosmos, porque a desordem não produz a ordem. Seria mais fácil você acreditar que jogando para o alto 1 bilhão de letras elas caíssem como uma grande enciclopédia. Era mais fácil acreditar nisso do que você acreditar que uma explosão produziu esse universo tão extraordinário, com milhões, com bilhões, com trilhões de estrelas, de mundos estelares, de galáxias, com pleno e total perfeição de movimento e harmonia, do que acreditar que uma explosão produziu tudo isso. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Se a Lua não tivesse na órbita que está, não haveria as marés. E se não houvesse as marés nos oceanos, as nossas praias seriam entulhadas de lixo e a vida seria impossível na Terra. O nosso planeta não está aqui porque uma explosão botou-o aqui.
Não, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quarta conclusão: o universo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões e milhões de anos. O universo foi criado, e criado por Jesus, o nosso glorioso Redentor. Quando você olha para a realidade do universo, ele não está evoluindo, ele está envelhecendo. É isso que a ciência prova hoje. Mas, amados, prestem bem atenção. Hoje, nós estamos vendo um fato muito curioso, porque quando Charles Darwin publicou o seu livro As Origens das Espécies, em 1859, o mesmo ano que Archibald Greenspan chegava no Brasil, na cidade de Londres, a primeira edição já se esgotou no dia do lançamento. E de lá para cá, parece-nos que a chamada teoria da evolução tem sido um credo ortodoxo de muitos círculos acadêmicos. Só que hoje, alguns cristãos, tentando fazer uma espécie de casamento espúrio, um concubinato entre Jesus e Charles Darwin, criaram uma nova ideia, chamada de evolucionismo teísta. O que significa isso? É a seguinte ideia: bom, Deus criou, ok, verdade, Deus criou. O mundo não surgiu espontaneamente, o mundo não é produto do acaso. Deus criou, mas Deus criou por intermédio da evolução. O grande problema dessa teoria que está sendo abraçada por teólogos, por pensadores chamados cristãos, é o seguinte: para você crer nisso, você não pode aceitar a literalidade e a historicidade do registro de Gênesis 1 e 2. Você vai ter que olhar para esse texto como uma alegoria, como uma coisa mítica. Você vai ter que fazer uma leitura não literal do texto. Você vai ter que olhar para Adão e Eva como uma lenda, não como figuras históricas. O grande problema é que o registro da criação não está presente apenas em Gênesis, está em todo o Pentateuco, está também nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos, no livro de Atos, nas epístolas e no livro de Apocalipse. Para eu defender essa tese do evolucionismo teísta, eu tenho que desconstruir toda a Bíblia. Então, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Ficamos com as Escrituras. Quando você para pensar na grandeza deste universo que foi criado, você fica pasmo, perplexo. Meus irmãos, do século XX para cá, nós estamos cada vez mais boquiabertos à grandeza da criação. E eu fico olhando o profeta Isaías, que está falando do servo, capítulo 40, ele está falando do servo, é um texto messiânico, ele está falando de Jesus, e ele diz que este Jesus, que é o seu e o meu Redentor, mediu as águas na coxa da sua mão, mediu o pó das montanhas em balança de precisão, mediu os céus a palmos, espalhou as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vinha faltar. E quando você vai para estudar esse assunto, essa matéria, e pergunta a um astrônomo qual é o tamanho deste universo, que ele mediu a palmos, ele vai ficar tão espantado, tão aturdido, que a afirmação que eles fazem é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso é o que se sabe, porque nenhum homem ousa dizer qual é o limite máximo ou último do universo, embora o universo tenha um limite, porque ilimitado só Deus o é. Mas essa é uma
cifra que nós não entendemos, pelo menos não entendemos tão bem. Imagine você voando à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Dá para diversas voltas do planeta por segundo. Você demoraria nessa velocidade 93 bilhões de anos entre uma extremidade à outra do universo. Tudo isso foi criado do nada, sem matéria pré-existente, pelo seu grande Redentor. Quando você olha o mundo das estrelas, das galáxias, você fica pasmo, porque há mais estrelas no firmamento que grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Tudo isso não é fruto do acaso, tudo isso não é fruto de uma explosão, tudo isso veio à existência por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Do século XX para cá, o que mexe, que deixa espantado a você e a mim, não é mais a grandeza do universo, mas é a sublimidade das coisas pequenas, que você nem consegue enxergar a olho nu, a ponto de uma folha delgada ser mais complexa do que uma metrópole, a ponto de cada um dos seus olhos, segundo um professor de Harvard, Dr. John Wilson, há milhões e milhões de fios duplos incapazes em cada um dos seus olhos, a ponto de dizer que você tem dentro de você mais de 100 trilhões de metros de fita DNA, onde estão computadorizados e gravados todos os seus dados genéticos. Nós estamos diante de um mundo extraordinário, magnífico, que não pode ser resultado do acaso, que não pode ser resultado de uma explosão, que veio à existência pelas mãos onipotentes do seu glorioso Redentor. Louvado seja o seu nome. Mas quando chega no verso 4, João vai fazer uma outra declaração espantosa: e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O que significa isso? Significa, irmãos, que tudo que existe no universo, os anjos, os homens, os animais, os peixes, as aves, as plantas, tudo que existe de vida no universo, esta vida procede dele. Só ele, Deus, não deriva a sua vida de ninguém. Tudo que vive, vive porque deriva a sua vida de Deus. Você e eu não produzimos a nossa própria vida. A vida estava nele, ele é a fonte da vida. Tudo que existe, existe por meio dele e existe também para ele. Nele tudo subsiste. É ele que mantém você vivo, ele que lhe dá o fôlego da vida, ele que faz o seu cérebro funcionar, ele que faz os seus olhos enxergar, ele que faz o seu coração bater. Se ele tirar a mão de cima de você, você perece. A vida estava nele. Não tem vida física, não tem vida biológica, não tem vida espiritual sem Jesus. E ele diz: e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando Jesus chega, não tem treva de ignorância, não tem treva de idolatria, não tem treva de feitiçaria, não tem treva de depravação moral, não tem treva de demonismo, não tem qualquer tipo de treva que possa prevalecer sobre ele e vencê-lo. Onde Jesus chega, a vitória da luz é absoluta. Bendito seja Deus. Nada nem ninguém pode se opor a ele e prevalecer. Agora notem comigo, João está escrevendo para provar uma tese. Leia o Evangelho nessa perspectiva. Ele está provando uma tese. Qual é a tese? Jesus é Deus. E para provar essa tese, o que é que João faz? Ele lança mão de dois expedientes. Primeiro expediente: ele prova que Jesus é Deus, porque ele realiza as mesmas obras de Deus. Por exemplo, João vai pegar no seu Evangelho 7 milagres para registrar. João, diferente dos outros evangelistas, ele não tem a preocupação de relatar todas as caminhadas de Jesus, os ensinos de Jesus, os milagres de Jesus. Ele tem uma tese a provar. Então o que ele faz? Ele seleciona 7 milagres. 7 é o número da perfeição.
para provar uma coisa: se ele faz as mesmas obras de Deus, então ele é Deus. Que milagres ele seleciona? Primeiro milagre, capítulo 2, ele transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura um filho de um oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura um paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura um cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz milagres, ele realiza as obras de Deus. Se ele realiza as obras de Deus, ele é Deus. Essa é a tese de João. O segundo expediente que João lança para provar que Jesus é Deus, ele reúne neste evangelho 7 declarações de Jesus: eu sou. E eu sou é o nome de Deus no Velho Testamento. É o nome que Deus revelou a Moisés na sarça ardente. Eu sou, me enviou corajoso. Esse é o nome Iavé, é o nome Javé, é o nome Jeová do Velho Testamento, pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. E lá em João 6,35, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Segundo lugar, já em João 8,12, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Terceiro lugar, lá em João 10,9, Jesus diz assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Quarto lugar, lá em João 10,11, ele diz assim: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Quinto lugar, lá em João capítulo 11, verso 25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Sexto lugar, lá em João 14,6, Jesus diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sétimo lugar, lá em João 15,1, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Ele tem os mesmos atributos de Deus. Ele diz em João 8,58 assim: antes que Adão existisse, eu sou. Agora nota, se ele tem os mesmos atributos de Deus, e se ele realiza as mesmas obras de Deus, então ele é Deus. Mas dessas 7 declarações de Jesus, uma ele compartilha conosco. Ele diz assim em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Mas ele diz em Mateus 5 assim: vós sois a luz do mundo. Em momento algum Jesus diz assim: vós sois o pão da vida, vós sois a porta, vós sois o bom pastor, vós sois a ressurreição e a vida, vós sois o caminho, a verdade e a vida, vós sois a videira verdadeira. Mas ele disse: vós sois a luz do mundo. Como é que eu vou entender isso? Deixa eu fazer 2 perguntas. O sol brilha? Sim, o sol brilha. A lua brilha? Sim, a lua brilha. A lua brilha. Qual a diferença entre o sol e a lua, então? É que quando o sol brilha, o sol tem luz própria, por isso ele brilha. Mas quando a lua brilha, a lua não tem luz própria. A lua brilha porque ela reflete a luz do sol. Jesus é luz do mundo de uma maneira diferente que nós somos. Jesus é a luz do mundo porque ele é o sol da justiça e ele tem luz própria. Você e eu somos luz do mundo apenas no momento em que nós refletimos no mundo a luz de Cristo em nós. Pois bem, amados, João encerra a primeira parte desta exposição provando para nós 2 coisas: Jesus é Deus, porque tem os mesmos atributos e porque realiza as mesmas obras. Agora notem comigo que a partir do versículo 5, versículo 6 até o versículo de número versículo 10, versículo 11, ele vai mostrar as reações ao verbo.
E a primeira reação ao verbo, ele vai falar do seu precursor, ou um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Eu acho isso maravilhoso, sabe por quê? Tem 400 anos de silêncio profético, e ninguém escuta a voz de Deus. E quando Deus, depois de 400 anos, rompe o silêncio, ele não vai ao palácio de Tibério César, em Roma, ele não vai ao palácio de Pôncio Pilatos, em Cesareia Marítima, ele não vai no Sinédrio, em Jerusalém, ele levanta um homem estranho, que veste de maneira estranha, se alimenta de maneira estranha, que prega em lugar estranho, no deserto da Judéia. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Diz aí, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, ele veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Princípio aprendido aqui: nunca queira ser quem Deus não estabeleceu que você seja. Preste atenção nisso. Tem 400 anos que não se escuta a voz de Deus, o silêncio profético. Aí de repente João começa a pregar, não numa catedral, não no templo de Jerusalém, nem na praça do templo. Ele vai para o deserto da Judéia. Quem conhece o deserto da Judéia sabe que é um lugar de montanhas, de vales. Não é aquela areia fininha igual trigo, não, da praia, não. É pedregulho, quente demais de dia, gelado demais de noite. E ele está pregando, e as multidões desabalam de Jerusalém, das cidades da Judéia, de todo o canto, de todas as vilas. Multidões e multidões estão vindo os publicanos, estão vindo os soldados, estão vindo os fariseus, estão vindo multidões e multidões para ouvi-lo, para se arrependerem, para serem batizadas. Quando de repente alguém se aproxima dele com a voz bem sutil, como a voz da serpente, com o sibilo da serpente, pergunta assim: porventura você não é o Cristo? Olha a tentação aí, olha a sutileza, sucesso, promoção, popularidade, multidões vindo para um deserto para ouvi-lo. De repente ele dá uma raspadinha na garganta, bom, pensando direito, olhando meu sucesso, quem sabe, talvez. Mas ele é categórico e diz assim: eu não sou. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama do deserto. Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para eles e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou a luz, eu vim para testificar a respeito da luz. Na verdade, eu nem sou digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema: convém que ele cresça e que eu diminua. Nunca queira se colocar no lugar que Deus não colocou você. A segunda reação do verbo ao verbo é a rejeição do verbo. Preste atenção comigo no verso de número 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. A Bíblia precisa ser interpretada, irmãos, corretamente. Notem vocês que nesse verso 10 a palavra mundo aparece 3 vezes. 3 vezes. Em cada vez que a palavra aparece, ela tem um significado diferente. O verbo estava no mundo, mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele, o mundo físico, material. O mundo não o conheceu, o mundo das pessoas. E ele diz no verso de número 11 assim: ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Quem são os seus aí? Os judeus. Mas não receberam por falta de evidência, mas por falta de fé. Não receberam por falta de luz, mas por falta de olhos. Porque se vocês notaram,
Todo o Velho Testamento é uma preparação para a chegada do Verbo, do Messias, do Filho de Deus no mundo, irmãos. Deus preparou os judeus, Deus preparou os gregos, Deus preparou os romanos, e foi na plenitude dos tempos que ele veio. Desde Gênesis 3,15, é que a promessa dele estava eloquente e clara: da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Os patriarcas falaram dele, os profetas apontaram para ele, o cordeiro da Páscoa falava dele, o santuário, o tabernáculo do deserto era um símbolo dele, a arca da aliança que estava lá dentro do tabernáculo era um símbolo dele, o que estava dentro da arca era um símbolo dele, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara de Arão que floresceu, a tampa da arca, o propiciatório, apontava para a morte dele, o sacrifício dele, as festas de Israel falavam dele, as cerimônias religiosas diárias do templo apontavam para ele. Tudo era sombra da realidade que é Jesus. A despeito de tanta evidência, os seus não o receberam. Eu acho importante enfatizar isso, sabe por quê, irmãos? Vocês devem ser testemunhas disso. Tem muitas igrejas evangélicas no Brasil hoje que estão de malas prontas de volta para o judaísmo. Igrejas que estão abrindo suas portas para as práticas judaicas, para as festas judaicas, para as cerimônias judaicas, achando que isso é um grande avanço, quando isso é dar marcha ré, e você voltar para as sombras, quando a realidade já chegou, e chegou em Jesus Cristo, o nosso glorioso Redentor. Mas bendito seja Deus pelo verso 12, porque tem um adversativo aí: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Todos quantos? Todos quem? Todos sem exceção, todos sem exceção, todos ricos, todos pobres, todos homens, todos mulheres, todos doutores, todos analfabetos, todos brancos, todos amarelos, todos negros, todos da cidade, todos do campo, todos religiosos, todos não religiosos, qualquer um que crê em Jesus, Deus dá a ele o direito de ser seu filho. Isso significa, irmãos, que ninguém pode comprar esse status de filho de Deus. Não tem dinheiro que compra, não tem religião que ofereça isso, que possa oferecer isso. Não tem ritual religioso que possa produzir isso. Não tem sacrifício, não tem boa obra, não tem nada que você possa fazer para alcançar essa posição de ser feito filho de Deus. Só Deus pode dar a você essa posição. Todos quantos o receberam. Isso significa outra coisa. Não tem ninguém naturalmente filho de Deus. A ideia de que todo mundo é filho de Deus é um equívoco, é um engano. É um engano. A única possibilidade de você ser filho de Deus é você receber Jesus Cristo, o Messias, o Verbo, o glorioso Redentor. Ninguém é filho de Deus porque é presbiteriano, batista, assembleiano, católico. Ninguém. Ninguém é filho de Deus porque foi batizado. Ninguém. Não é o batismo que torna você um cristão. Absolutamente não é. Agora, nota uma coisa: todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos de Deus. Ninguém também pode tirar de você esta posição. Nenhum homem, nenhuma igreja, nenhum concílio, nenhum demônio pode tirar de você esta dádiva que Deus lhe deu de ser seu filho. Agora, notem mais. Você conhece crente que ainda fica aí olhando para o espelho, desesperado, com autoestima baixa? Conhece crente ainda assim? Conhece crente ainda com complexo de inferioridade? Conhece crente que ele fica amaciando o seu ego de tristeza e de dor? Tadinho de mim. Aí começa a pegar revistas, aquelas revistas assim, populares, com caras, olha esse cara lá em mansões, iates.
restaurantes caros, vinhos de 30 mil reais a garrafa. Que Vuitton, e eu aqui ralando. Deixa eu dizer para você, se você é filho de Deus, corre nas suas veias mais que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Não tem dinheiro do mundo que compre esta gloriosa e honrosa posição. Filho de Deus, herdeiro de Deus. Agora preste atenção, não tem nada que você possa fazer para você ser filho de Deus, exceto crer em Jesus Cristo, receber Jesus Cristo. A não ser que você receba Jesus Cristo, você não pode ser filho de Deus. Mas se você receber Jesus Cristo, você é filho de Deus. Porque não é o pastor que está prometendo, não é a igreja que está prometendo, é o Deus que não pode mentir e não pode falhar, que está dizendo: se você receber Jesus Cristo, Deus dá a você o direito, o poder de ser seu filho. Louvado seja Deus. E João não quer que você saia daqui desta noite confuso sobre esse assunto. Nem a mim, nem nós, todos nós. Por isso ele explica um pouco melhor no verso 13, quando ele diz assim: os quais não nasceram do sangue. Sabe o que significa isso? Ninguém é filho de Deus por hereditariedade. Se filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho. Ah, mas o meu pai é presbítero da igreja. Ah, mas a minha mãe é mulher de oração. Não dá você o direito. Ah, mas eu nasci no lar evangélico. Não dá o direito. Para você ser filho de Deus, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer da água e do Espírito. Não é algo natural, é sobrenatural. É uma obra soberana e milagrosa do Espírito Santo, que vem e tira o seu coração de pedra e dá para você um coração de carne, que vem e tira o tampão dos seus ouvidos, que vem tirar as vendas dos seus olhos, que entra dentro de você e muda as disposições íntimas da sua alma e faz de você uma nova criatura. Ele pega alguém quebrado, arruinado, destruído e faz um vaso de honra nas suas mãos. Não é hereditário. Segundo, olha aí, versículo 13: os quais não nasceram da vontade da carne. Sabe o que significa isso? Você, nem eu, nem nenhum de nós pode dizer assim: hoje eu me declaro filho de Deus. Eu determino por mim mesmo que a partir de agora eu sou filho de Deus. Você não tem essa competência, você não tem esse poder, você não tem essa capacidade, você não pode fazer isso, você não tem poder para fazer isso. Termina o texto dizendo o seguinte: nem da vontade do homem. Ou seja, nem eu, nem você, nem o Papa, nem Pedro, nem Paulo, nem Maria, nem a igreja presbiteriana, nem ninguém nesse universo tem o direito de dizer para você: seja filho de Deus. Nenhum de nós tem essa competência. Só Deus pode dar a você esse privilégio, esta bênção, esta honra, esta posição. Por isso ele termina dizendo o seguinte: mas de Deus. Só Deus pode fazer isso. A salvação é a obra soberana de Deus. Pois bem, queridos, então nós tratamos até agora de alguns pontos. Primeiro ponto, João prova que Jesus Cristo é Deus. Por que é prova que Jesus Cristo é Deus? Primeiro, que tem os mesmos atributos. Segundo, porque realiza as mesmas obras. Depois João tratou para nós algumas reações ao verbo de Deus. Primeira reação foi do seu precursor, que não quis glória para si, mas deu toda a glória para ele. Segunda reação foi da rejeição do verbo, a despeito de tantas evidências, ainda rejeitado. A terceira reação foi daqueles que o receberam, e a esses Deus deu poder de serem feitos seus filhos. E eu termino agora com o verso 14, porque o verso 14 vai nos oferecer, irmãos, uma das verdades mais espantosas do cristianismo.
Nas palavras de Atanásio, aquele grande campeão da ortodoxia do concílio de Nicéia em 325, que venceu as teses heréticas de Ario, que escreveu uma obra sobre a encarnação e disse que a encarnação é o maior mistério do cristianismo. E ele começa assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A pergunta é: que verbo? Que verbo? É o verbo eterno, é o verbo pessoal, é o verbo divino, é o verbo criador, é o verbo que é a luz dos homens, é o verbo que tem vida em si mesmo, é o verbo que criou todas as coisas do nada, é o verbo que é infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, que nem os céus dos céus pode contê-lo. Agora pensem comigo no que João está escrevendo. E esse verbo, que nem os céus dos céus pode contê-lo, se encarnou. Na linguagem de Paulo aos Filipenses, ele se esvaziou a si mesmo. Se esvaziou, se esvaziou, se esvaziou, a ponto de se tornar um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, que nasce de uma virgem, é enfaixado em panos e colocado num coxo de animal, numa manjedoura, que cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vocês podem imaginar isso? Que aquela criança que sugou o leite de Maria é o Criador do universo? Que o carpinteiro de Nazaré espalhou as estrelas no firmamento? Que aquele que andou por toda parte fazendo o bem é aquele que criou os anjos, os querubins, os serafins e tudo quanto existe? João está nos informando isso, que Deus se fez homem, que o eterno entrou no tempo, que o infinito se tornou um bebê, que o rei da glória se fez servo, que aquele que é o dono do universo se fez pobre e habitou entre nós, vestiu pele humana, calçou as sandálias da humildade, pisou o nosso chão, bebeu a nossa água, comeu o nosso pão, chorou a nossa lágrima, sentiu a nossa dor, carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados e morreu por nós, por amor de nós, não levando em conta a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de nos fazer filhos de Deus. Oh, verdade gloriosa! O mistério da encarnação do Verbo. E João vai nos trazer outra informação gloriosa. Ele diz o seguinte: e se manifestou cheio de graça e de verdade. Já pensaram se o Verbo tivesse se manifestado cheio de justiça e juízo? O que seria de nós? O que seria de nós? Quando a Bíblia diz que o melhor de nós, as nossas justiças, aos olhos de Deus, não passam de trapos de imundície. Se o melhor de nós não passa de trapos de imundície, e o pior de nós, os nossos pecados, o que são aos olhos de Deus? Por isso ele veio cheio de graça. Cheio de graça. Sabe o que é graça? É um dom que eu não mereço. Ele me pegou quebrado, Ele me pegou doente, Ele me pegou arruinado, Ele me pegou escravo do pecado, Ele me pegou sujo, Ele me pegou morto nos meus delitos e pecados. Eu estava condenado, eu estava depravado, eu estava arruinado, e Ele não sentiu nojo de mim, e Ele veio e me envolveu com o seu amor. Ele me amou com amor eterno, Ele se envolveu por mim, Ele se encarnou por mim, e Ele veio aqui, e Ele me limpou, e Ele me lavou, e Ele me transformou, e Ele me perdoou, Ele me resgatou, Ele me fez nova criatura, Ele me fez filho de Deus, porque Ele veio cheio de graça e de verdade.
Tamanha graça, tão imenso amor. Este é o nosso glorioso Redentor. E João conclui dizendo algo sublime também. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Todos vocês sabem que glória não é um atributo de Deus. Glória não é um atributo de Deus. Como é a santidade, a justiça e a misericórdia. Glória é um conceito teológico que representa todos os atributos de Deus juntos do seu esplendor máximo. Isso é glória. Quando Deus mandava um profeta no Velho Testamento, esse profeta, via de regra, apontava um atributo de Deus. Por exemplo, Isaías enfatizou a santidade de Deus. Amós enfatizou a justiça de Deus. Oséias enfatizou a misericórdia de Deus. Mas quando Jesus veio, Ele não veio para apontar a santidade apenas, ou a justiça apenas, ou a misericórdia apenas. Ele veio para nos revelar Deus em todo o seu fulgor. Porque nele habitou toda a plenitude da divindade. Ele era a exata expressão do ser de Deus. Ele era o fulgor da glória de Deus. Ele veio revelar Deus. Por isso ele diz: quem me vê a mim, meu Pai. Porque ele e o Pai somos um. Você quer saber quão glorioso é Deus? Olhe para Jesus. Você quer saber o quanto Deus ama você? Olhe para Jesus. Ele veio trazer Deus a nós, e Ele veio nos levar a Deus o Pai. Eu quero terminar dizendo para vocês que nós ainda, a despeito de tantas verdades gloriosas, muitas vezes, ainda nos sentimos atraídos por este mundo. Não é verdade? A fascinação da riqueza, os prazeres da vida, o glamour do mundo nos atrai, nos seduz. E a pergunta é: por quê? Por quê? E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz o seguinte: o mundo, com seus atrativos, as suas vantagens, com seus lucros, perdeu o poder para mim. Na verdade, eu considero tudo isso como lixo, como esterco. Sabe por quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Sabe por que nós estamos tão encantados com o mundo ainda? Sabe por que o pecado ainda nos seduz de forma tão veemente ainda? É porque nós não estamos tendo uma visão da glória do nosso Redentor. É por isso que as outras coisas nos atraem tanto. Eu conclamo você desta noite a contemplar a glória do seu Redentor. Quão magnífico Ele é, quão belo Ele é, quão glorioso Ele é, quão gracioso Ele é, quão amoroso Ele é, quão benigno Ele é, que deixou a glória por amor de você, para morrer por você, para que você pudesse estar com Ele em glória por toda a eternidade. Feche seus olhos, por favor, vamos orar. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Na verdade, eu não sei exatamente quem é você. E eu não sei se você já pôs a sua confiança em Jesus ou ainda não. Talvez você está confiando nas suas obras, nos seus méritos, na sua igreja, na sua religião, na sua família, na sua tradição religiosa, nas suas obras, até nos seus sacrifícios. Mas eu conclamo você nesta noite a transferir a sua confiança de tudo isso e colocá-la somente em Jesus. Não há outro caminho, Ele é o caminho.
Não há outra porta, Ele é a porta. Não há outro mediador, Ele é o único mediador. Não há outro Salvador, Ele é o único que pode salvar. Não há outra esperança para você, Ele é a esperança. E hoje, nesta noite, se você pôr a sua confiança nele, e só nele, Deus o Pai vai dar a você, nesta noite, agora mesmo, o direito de você ser seu filho, seu herdeiro. Ele vai cancelar os seus pecados, Ele vai perdoar suas dívidas, Ele vai rasgar o escrito de dívida que é contra você. Ele vai dar a você a alegria e a certeza da vida eterna. Ele veio para salvar. E Ele é poderoso para salvar. Não importa quem é você, de onde você veio, para onde você está indo, quão longe você foi, quão profundamente você caiu, não importa quão emaranhado você esteja no cipoal do pecado ou do vício, hoje, nesta noite, Jesus pode fazer um milagre na sua vida e mudar a sua história e trazer salvação para a sua vida. É aí no seu coração que você faz isso. Com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito dessa salvação. Deus, eu quero te dar graças nesta noite pela tua palavra, tão boa, tão rica, tão própria, tão oportuna, tão necessária para nós. E eu quero te pedir em nome de Jesus, ó Deus, que tu abras os olhos do coração de cada pessoa que entrou aqui neste santuário, que haja salvação nesta casa, que haja festa no céu, que haja alegria na terra, que haja glória para o teu santo Filho Jesus. Ele é maravilhoso, Ele nos faz, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Redentor, e para Ele queremos viver o resto dos dias da nossa vida. A Ele tributamos a honra, a glória e o louvor, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.